programa da aeronave C-295 tem início com a definição por parte da Força Aérea dos requisitos para as funções de um novo sistema de armas. Seguiu-se a elaboração de um caderno de encargos, onde foram avaliadas todas as questões operacionais, logísticas e contrapartidas do avião. A origem da aeronave selecionada, após exaustivos testes de avaliação, remonta à vizinha Espanha, onde, sob a supervisão minuciosa das entidades portuguesas, o modelo seria redesenhado para cumprir com as missões atribuídas à Força Aérea Portuguesa. Esta primeira fase culmina com a assinatura do contrato de aquisição do C-295 no dia 17 de fevereiro de 2006 pelo então Ministro da Defesa Nacional, Dr. Luís Amado, em cerimónia que decorreu na Base Aérea número 1, em Sintra. A partir deste momento, todos os passos na concepção da renovada aeronave seriam cuidadosamente seguidos por uma equipa de acompanhamento e fiscalização, cujos elementos se desdobravam entre Lisboa, Madrid e Sevilha para garantir o cumprimento dos requisitos operacionais e logísticos contratualmente estabelecidos. Neste sentido, foram elaboradas propostas por parte da Airbus Military e discutidas com a equipa da Força Aérea com o objetivo de definir soluções de integração dos novos sistemas da aeronave. O propósito final foi conceber um modelo de C-295 com capacidades superiores ao tipo Standard, adaptado às necessidades lusas e com capacidade de rápida reconfiguração, num vasto leque de emissões, através do conceito Roll-on, Roll-off. Assim, em setembro de 2007, dirigiram-se para Sevilha os então Coronel Coelho Lopes, Majores Pedro Bernardino e José Oliveira e Sargento-Ajudante Carlos Junqueira para acompanhar diariamente a produção das aeronaves. No mês seguinte, iniciou-se a formação da primeira tripulação portuguesa em C-295M, tendo como objetivo integrar a equipa de qualificações e de aceitações da aeronave. Esta equipa, constituída pelos então majores Dina Azevedo e Pedro Bernardino e pelo sargento-ajudante Carlos Baeta, começou a receber formação no Polo Empresarial de São Pablo Norte, em Sevilha, local de construção da aeronave. Depois desta, surgiram mais 5 equipas, divididas nas áreas da pilotagem, manutenção, documentação, guerra eletrónica e logística, que asseguraram ao longo de 4 meses a qualificação da primeira aeronave, testando as soluções técnicas apresentadas pela construtora para cumprimento dos requisitos. O processo de aceitação decorreu de forma dinâmica durante cerca de ano e meio. O primeiro voo e apresentação pública do avião em território nacional ocorreu a quando das comemorações do 56º aniversário da Força Aérea nos Açores, tendo a aeronave ficado patente na placa da Base Aérea número 4 no dia 29 de junho de 2008. Em 26 de fevereiro de 2009, as primeiras 2 aeronaves entregues ao Estado português aterraram na Base Aérea 6, após escolta efetuada desde a fronteira por um C-130 e um Falcon 50. A tripulação foi recebida por uma delegação da Força Aérea, esfiada pelo então Comandante Aéreo, Tenente-General José Pessoa. Com a chegada destas 2 aeronaves, iniciou-se de imediato pelas primeiras tripulações um período de consolidação dos conhecimentos adquiridos na sua formação inicial em Espanha, a que se seguiu um período de cerca de 5 meses de conversão operacional das primeiras 4 tripulações do C-295M para as missões da Esquadra 502. Para o efeito, foram efetuados voos em diversos cenários e condições. Paralelamente, a Esquadrilha de Manutenção foi trilhando um percurso de excelência nas áreas do aprontamento, planeamento e controlo, estabelecendo como metas os estándares mais exigentes. Todo este trabalho começou a dar os seus frutos operacionais a 7 de outubro de 2009, quando a Esquadra 502 assumiu as missões de alerta, Search and Rescue e Medical Evacuation, isto é, busca e salvamento e evacuação médica a partir da Base Aérea número 6. A estas missões juntou-se a participação regular nas ligações aéreas à Base Aérea número 4, na Ilha Terceira, Açores, e ao destacamento aéreo da Madeira, na Ilha de Porto Santo, e ainda a realização integral das missões de lançamento de paraquedistas em apoio ao Exército. Os elefantes estavam de volta.
Os meses seguintes foram dedicados à formação de novos tripulantes e de pessoal de manutenção, assim como ao aprofundamento da especialização nas diversas áreas de missão. Neste âmbito, destaca-se a primeira participação de um C-295 no exercício da Força Aérea, em janeiro de 2010, durante o Real Top, e ainda o curso de lançamento de carga aérea em maio do mesmo ano. A recepção das 5 aeronaves seguintes coincidiu com a conclusão da formação operacional de mais 9 tripulantes, alcançando-se desta forma a capacidade inicial de operação. O cumprimento deste objetivo tornou possível, em 17 de abril de 2010, reassumir o destacamento aéreo dos Açores na base aérea número 4. O C-295 permitiu uma redução substancial no tempo de execução das evacuações aeromédicas, nas quais se incluem o transporte de órgãos para transplante. Esta capacidade foi também alargada à Madeira, em 5 de novembro de 2010, com o destacamento a operar a partir do Aeródromo de Manobra número 3, em Porto Santo. O cumprimento destas missões prende-se com as carências sentidas um pouco por todo o arquipélago, onde são escassas as infraestruturas médicas adequadas para tratar os casos mais graves. Desta forma, o transporte dos doentes é assegurado entre as diversas ilhas e as ilhas e o continente. Neste ainda curto período de tempo, foram já realizadas cerca de 5 centenas de missões e transportados mais de 4 centenas e meia de doentes. 2 anos após a entrega das primeiras 2 aeronaves, chegaram os últimos 2 C-295M, configurados para a missão de vigilância e de reconhecimento, encerrando-se assim o conjunto de 5 aeronaves com esta valência e o total de 12 C-295M que equipam a Força Aérea. Tratando-se de uma aeronave versátil e com enormes capacidades de operação, foi também esta plataforma a escolhida para integrar o projeto CIFNAV, que se destina ao treino a bordo dos oficiais navegadores a partir de um sistema composto por 2 consolas de navegação e respectivo software. Ao longo dos 3 anos e 9 meses em que o C-295M opera na Força Aérea, muitas foram as missões e as operações concretizadas. Os sistemas que equipam a aeronave atribuem-lhe valências em missões de detecção de poluição, fotografia aérea, fiscalização das pescas, cooperação com entidades policiais no combate ao crime e apoio ao comando e controle dos incêndios. Destaca-se ainda pela importância que assume a nível internacional a Operação Frontex, em que a Esquadra 502 participa como aeronave a operar a partir de Itália, Grécia e Espanha, num total de 7 locais distintos, desde a ilha de Kos e Málaga, na vigilância do mar Mediterrâneo para detecção de imigrantes ilegais e outras atividades ilícitas, como o tráfico de droga provenientes de África. Seja em missões de instrução e formação, seja em missões operacionais, a aeronave C-295M
concluiu a bonita soma de 10.000 horas de voo, para a qual contribuiu de sobremaneira a prontidão verificada com a frota. É de realçar o excelente trabalho da equipa da manutenção, que, de um modo eficiente, tem conseguido ultrapassar as dificuldades de cada situação. O C295M está a confirmar todas as expectativas. Sendo uma aeronave tecnologicamente avançada, veio acrescentar um enorme salto qualitativo e operacional, dando prosseguimento aos méritos alcançados pela Esquadra 502, que, sob o seu lema "Sobre as asas ínclitas da fama", tem levado bem alto o nome da Força Aérea e de Portugal.